Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Neste vídeo falaremos sobre as atividades da semana 3 do PET 4. A primeira atividade nos trouxe a música de Jorge Aragão, chamada Identidade, do disco Chorando Estrelas de 1992, no qual você deverá fazer a leitura e ouvir a música, se possível. Após a leitura e após a audição da música, vem esse trecho para saber mais, onde vem falando o seguinte: Jorge Aragão é bem direto na música Identidade, ao abordar o preconceito que acontece de maneira velada no país, ou seja, de maneira escondida. Ao discriminar o elevador como ambiente dessa prática, Aragão faz um recorte para ser mais incisivo ao diagnosticar costumes tristemente enraizados em nossa cultura. O samba, lançado em 1999, discorre também sobre frases de preconceito racial históricas no Brasil, dentre elas a do tal preto de alma branca. Sem perder o ritmo e o swing, Aragão mostra o descompasso de país formado essencialmente pela miscelânea, mas que relega muitos daqueles que o construíram a posições inferiores, com pouca perspectiva de ascendência social, a não ser pelo elevador de serviço. Então, após fazer a leitura deste trecho, nos vem a primeira questão. Ao reler os versos abaixo, é possível pensar que a nossa identidade brasileira, ainda em formação, tem negado sua ascendência de matriz africana. Aí nos foi colocado este trecho aqui da música. E perguntou o seguinte: de que maneira a sociedade brasileira tem negado à parcela negra da população o reconhecimento de sua ancestralidade conforme a afirmativa acima? Os versos apresentam uma espécie de negação do racismo, tão enraizado em nossa cultura. Além disso, os versos aludem àquela ideia trazida pelos colonizadores de que o negro não tem alma, por isso podem ser maltratados. A canção nos demonstra o contrário, que o negro possui o seu valor e deve ser respeitado em seus valores, cultura e dignidade. A questão 2 nos fala o seguinte: essa cantiga tem uma função social que é traduzida pelos versos espalhados em todo o poema musicado de Jorge Aragão. Você consegue perceber e descrever? Faça um esforço e explicite seu entendimento desse texto. Então, aqui uma resposta pessoal. Com base nos seus conhecimentos, na leitura da música, você deverá escrever sobre o que foi pedido. Mas eu coloquei aqui uma citação que foi retirada de uma proposta pedagógica sobre a abordagem do racismo em sala de aula, por meio da música Identidade, que fala o seguinte: as entrelinhas da música deixam claro que o preconceito racial e a valorização da raça negra, consequências da falta de políticas públicas que garantem direitos e igualdade racial entre as diversas raças que convivem na sociedade brasileira. Ou seja, o preconceito racial e a valorização do negro são consequências da falta de políticas públicas que não garantem esse direito, onde podem ser abordadas diversas interpretações sobre o preconceito que o negro ainda sofre na sociedade e a necessidade de autoafirmação, e que muitas vezes o negro, para subir na vida, se esquece de sua história, de sua origem. Melhor seria respeitar seu passado e não se preocupar em subir de classe ou casta social. Então, é o que é falado nesta citação dos seguintes autores: Guilherme José Mariano, Moisés Moreira da Silva e Neide Aparecida de Arruda, além de Lúcio Mauro da Cruz.
Na questão número 3, vem pedindo o seguinte: Jorge Aragão, Clementina de Jesus, Chico César, Dona Ivone Lara e vários outros artistas fizeram de suas letras musicais verdadeiros poemas, que são grandes reflexões, denúncias da negação de nosso pertencimento étnico, cuja ancestralidade é africana. Então aqui pediu para escrever abaixo versos de alguma das músicas poema. Essas músicas até nós vimos em aulas anteriores, em semanas anteriores, que apresentamos nessa proposta, ou que você conhece ou já tem escutado. Afinal, os versos musicados são pura poesia. Novamente, é uma resposta pessoal que você deve observar e retirar dessas músicas que foram pedidas aqui anteriormente. Eu retirei aqui alguns versos das canções que nós já vimos. A primeira, de Clementina de Jesus, o Embala Eu, que está lá na semana 1 do PET 4. Mama África, de Chico César, então, que eu represento aqui nestes versos. E, por último, a Candeeiro de Vovó, de Dona Ivone Lara. Então, estes versos vão responder à questão número 3. Para Jorge Aragão e para muitas pessoas negras desse país, o elevador de serviço representa a grande mazela da sociedade brasileira, que camufla ou explicita de forma violenta o racismo brasileiro. Os versos abaixo sinalizam a orientação. Baseada nessa música, escreva quais são as melhores estratégias para que o racismo não ocorra no Brasil. Novamente, uma resposta pessoal que você deverá basear-se nestes versos. Para isso, você deverá pensar no racismo estrutural da sociedade brasileira. Pensando nesse racismo que é trazido desde o início da formação do Estado brasileiro, poderemos responder o que foi pedido aqui anteriormente. Para isso, eu trouxe uma citação aqui do site gele10.org.br. ONU, racismo no Brasil é estrutural e institucionalizado. O racismo no Brasil é estrutural e institucionalizado e permeia todas as áreas da vida. A conclusão é da Organização das Nações Unidas, ONU, que publicou nesta sexta-feira, 12, seu informe sobre a situação da discriminação racial no país. Os peritos da entidade concluíram um relatório afirmando que o mito da democracia racial ainda está presente na sociedade brasileira e que boa parte dela nega a existência de racismo. O Brasil não pode mais ser chamado de uma democracia racial e alguns órgãos do Estado são caracterizados por um racismo institucional, nos quais as hierarquias raciais são culturalmente aceitas como normais, destacou a ONU. Os técnicos da entidade estiveram no país entre os dias 4 e 14 de dezembro de 2013 e constataram que os negros são os que mais são assassinados, os que têm menor nível de instrução, os menores salários, o menor acesso à saúde, os que morrem mais cedo e os que menos participam do Produto Interno Bruto, PIB. A ONU sugere que se desconstrua a ideologia do branqueamento, que continua a afetar as mentalidades de uma porção significativa da sociedade. Mas falta dinheiro, segundo o órgão, para que o sistema educativo reforce aulas de história da população afro-brasileira, um dos mecanismos mais eficientes para combater o mito da democracia racial. Outra preocupação é relativa à violência policial, frequentemente empregada contra jovens negros. O direito à vida sem violência não está sendo garantido pelo Estado para os afro-brasileiros, afirmou a entidade. O uso da força e da violência para o controle do crime passou a ser aceito pela sociedade como um todo, porque é perpetuada contra um setor da sociedade cujas vidas não são consideradas tão valiosas, pontua o relatório.
Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Bons estudos e tchau!